Olá, meus queridos alunos do terceiro ano pré-vestibular. Tudo bem? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a parte de triângulo, certo? Então, como vocês podem ter observado na última aula, eu aproveitei uma aula do primeiro ano, que é todos os tópicos de triângulos, e tinha um de vocês também, certo? Para não regravar uma nova aula, aproveitamos esse tópico. E hoje a gente vai fazer algumas atividades relacionadas a triângulo. Pode até ser que um de vocês tenha algumas informações a mais, mas só pela leitura, vocês dando uma olhada, dá para tá tudo englobado naquela aula que foi dada nessa aula passada de triângulos. Hoje, nós vamos tentar fazer todos os praticando, viu? Se der tempo, a gente faz mais algumas questões do desenvolvimento da habilidade ou complementar também. Então, vocês podem pegar o material de vocês na página 205, onde nós temos algumas questões que envolvem essa parte de triângulo. Só abrir para vocês darem uma olhada no material de vocês, ó. Começamos aqui o praticando, né? A primeira questão relacionada também à óptica, você já deve ter feito muitas questões relacionadas a isso aqui, onde fala de sombra, altura, você pode fazer uma relação, uma semelhança de triângulo. E já exige uma figura, e ó, segunda a gente vai ter que analisar como a gente vai melhor resolver essa questão para chegar no resultado final. Essa segunda do desenvolvendo habilidade, eu vou tentar fazer com vocês uma semelhança de triângulo, e essa primeira exige uma interpretação relacionada ao que ele está explicando aqui sobre essa fibra pitagórica, essa tripla pitagórica, certo? Ele está falando aqui, ó. Então, vamos ir para a primeira questão aqui, ó. Eu vou pegar do material, vocês acompanham pelo de vocês, e vamos tentar fazer todas essas questões aqui. Então, vamos lá. Ó, ele diz na primeira questão, beleza? Ó, na primeira questão, ele fala o seguinte aqui, ó. Numa festa junina, além da tradicional brincadeira de roubar a bandeira no alto do pau de sebo, quem descobrisse a sua altura ganhava um prêmio. O ganhador do desafio ficou paralelamente a esse mastro, um bastão de 1 metro. Vamos novamente. Ó. Numa festa junina, além da tradicional brincadeira de roubar bandeira no alto do pau de sebo, quem descobrisse a sua altura ganharia um prêmio. O ganhador do desafio fincou paralelamente a esse mastro um bastão de 1 metro, medindo-se as sombras projetadas no chão pelo bastão e pelo pau. Ele encontrou, respectivamente, 25 decímetros e 125 decímetros, as sombras do bastão 25 e do pau 125. Portanto, a altura do pau de sebo em metros é. Então, aí dá para você fazer uma relação, uma semelhança de triângulo. A gente utiliza muito isso em óptica, não é isso? Ó, quando fala relação de altura para altura, sombra para sombra, ou altura para sombra e altura para sombra do outro, de um prédio, por exemplo. Então, a primeira coisa, ele fez o seguinte, ele pegou um bastão, né? Um bastãozinho aqui, ó, certo? Esse bastãozinho aqui, ele pegou de 1 metro de altura, e a sombra que ele deu foi quanto? 25 decímetros. Ele disse que foi do bastão e do pau, respectivamente, 25 e 125. O pau de sebo, não é isso? Ó, ele quer saber a altura. E a sombra que ele mediu dele foi de quanto? Foi de 125 decímetros. Era assim que antigamente era medir a altura das pirâmides. Por exemplo, a pessoa ficava um bastãozinho, né? Em determinado momento, e media a sombra do bastão e media a sombra da pirâmide. Ele fazia essa mesma relação aí para descobrir a altura dessa pirâmide. Né? Nessa antiguidade, você já sabe que você pode ver que já era utilizada o conhecimento da matemática. Aí veja o seguinte, ó, nós temos aqui está em metros e está em decímetro, né? Mas não é necessário você converter, nesse caso, porque a sombra e a soma estão em decímetro. Então, a altura está em metro, a outra altura eu vou encontrar em metros também. E ambas vão ser eliminadas essas unidades de medida. Beleza? Então, você vai fazer a relação sombra, olha, altura está para altura, sombra para sombra, ou vice-versa. Altura para sombra, altura para sombra. Tanto faz. Na verdade, e lembrando que a altura, ó, e forma um triângulo, né? Mas essa hipotenusa não vai ser relacionada. Porque a altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Por isso, nós podemos fazer essa relação. Então, eu posso botar daí para lá ou daí para lá. Tanto faz. Então, vamos lá. Ó. 1 está para 25, assim como a altura está para 125. Fazendo cruzado, né? 25, a altura igual a 125. A altura é 125 dividido por 5, que vai dar 5 metros. É dado em metro, a altura está dada em metro. E o decímetro vai ser eliminado. Então, a altura desse pau de sebo seria 5 metros. Simples, né? Então, uma relaçãozinha que você pode utilizar aí
semelhança de triângulo. Na segunda questão, ele já exige o conhecimento de uma figura. Então, vamos analisar essa figura. Então, vamos lá, gente. Ó. Essa próxima questão, a segunda, ele já nos dá essa figurazinha aí, certo? Ó. Então, vamos analisar essa figura aí. Ó. Então, ele diz aí, ó, a figura fora de escala representa o terreno plano onde foi construída uma casa. Beleza? Aí ele diz mais aí, ó. Sabe-se que no quadrilátero ABD, não, ABEFE, ou quadrilátero ABEF, nesse quadrilátero, ele diz o seguinte, ó, seus ângulos ABE e AFE são retos. O ângulo B e o ângulo F são retos. Tá aqui, ó. O ângulo B e o ângulo F são retos. Ele botou até o símbolozinho. Beleza, só está confirmando o que ele representou na figura. A outra informação, AF mede 9 metros e BE mede 13 metros. AF mede 9 metros, BE mede 13 metros. Também ele só está confirmando a informação que está na figura. O lado EF é 2 metros maior do que o lado AB. O lado EF é 2 metros maior do que o lado AB. Então, vamos supor que o seguinte, ele não me deu essas medidas dos lados. Mas se eu colocar essa medida X, essa aqui vai ser X mais 2. É 2 metros a mais do que o de cima. Não é isso? Outra informação. Nessas condições, quais são as medidas em metros dos lados AB e EF? Ele quer saber quais são as medidas dos lados AB e EF. Não é isso? Ó? Então, ele quer saber essa medida AB e EF. Aí você pode observar, e nessa planta aí, fora da escala, né? Área de lazer e área do jardim. Então, vai ser área do lazer e área do jardim. Beleza, não vai influenciar em nada. Vamos trabalhar essa área aí do lazer. Então, ele me disse, esse ângulo B e esse ângulo F são retos, fórmula integral, essas medidas 9 e 13, X e a 2 unidades a mais. Como é que nós podemos iniciar a resolução desse problema? Como ele me deu 2 ângulos retos, e essa parte não vai nem nos interessar. Certo? Ó, essa área do jardim. Então, se você pegar, traçar bem, ó, uma medida que vai do A até o S, e vai ser a diagonal. Não é isso? Ó, desse quadrilátero. Né? Outro detalhe. Essa diagonal ela vai funcionar para baixo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ó. E por de cima também ela vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ou seja, ela é a hipotenusa de 2 triângulos retângulos. Do de baixo e do de cima. Eu vou chamar triângulo 1, vou chamar de triângulo 2. E essa diagonal ela é comum para ambos os triângulos. Então, você vai encontrar a diagonal desse triângulo de baixo, a diagonal do triângulo de cima, que é a mesma, e igual os dois valores, você vai encontrar o valor dessa medida x. Então, se eu pegar no primeiro triângulo aqui, ó, chamar de diagonal, vai ser o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, 9 mais x mais 2 ao quadrado. Tá aí, ó, não é isso? Vou chamar de diagonal 1. Se eu pegar no de cima, chamar de diagonal 2, também, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, essa diagonal ao quadrado é o cateto x mais o 3 ao quadrado. Como essa diagonal é igual, eu posso dizer que a diagonal 1 ao quadrado é igual a diagonal 2 ao quadrado, que são iguais as diagonais. Então, é só igualar essas expressões. 9 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 13 ao quadrado. E resolver essa operação. 9 ao quadrado é 81. O quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, 3 ao quadrado, 169. Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado vão ser eliminados. Ó. Quando passar para o outro lado, vai zerar. Não é isso? Então, vamos resolver aqui. Ó. 4x é igual a 169 menos e o 85, e 81 mais 4, 85, vai subtraindo. Ó. 81 mais 84, 85, vai para o outro lado, negativo. 4x, onde é 169 menos 85. 9 menos 5 vai dar 4, 16 vai dar 84. Então, x vai dar 84 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 21. Então, o valor do x é 21. Mas ele não pediu o valor somente de x, do segmento A, B e AF. Então, o segmento AB e o segmento AB vale x. E o x é quanto? 21, unidade de medida, metros.
O segmento é F, vai ser em x mais 2, ou seja, 21 mais 2 vai ser 2 unidades maiores, é 23 metros, beleza? Então tá aí a resolução da segunda questão. Vamos para a terceira. A terceira questão já é boa, ele envolve uma situação de triângulos com projeções. No caso específico, uma PA, projeção aritmética. Não é isso? Então, vamos aqui para a terceira questão. Vamos analisar. Ó, na terceira questão, ele diz o seguinte: ó, o perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros. E as medidas dos lados estão em projeção aritmética, PA. A área desse triângulo é igual a... Então, vamos lá. Ó. Então, ele disse, nós temos um triângulo retângulo, cujo perímetro é 6 metros. Ele disse, as medidas dos lados desse triângulo estão em projeção aritmética. E ele ainda disse, e ele pediu a área desse triângulo. Beleza? Ó. Então, veja bem. Relembrando aqui lá de projeções aritméticas. Quando eu tenho uma PA de 3 termos, onde ele não me dá os 3 termos, você vai ter que criar. Por exemplo, lembrando que uma PA, eu tenho uma PA aqui, ó, 2, 5, 8, 11, e assim sucessivamente, ó. Então, a razão aqui, gente, vale quanto? Vale 3, está aumentando de 3 em 3, ó. Não é isso? Então, se eu pegar só esses 3 termos aqui da PA, tá aqui, ó, esses 3 termos. Vamos supor que eu tenho o termo do meio aqui, 5, e a razão é 3. Quando eu quiser saber o número de trás, eu vou ter que diminuir 5 menos 3, ó. Diminuo. E quando eu quiser saber o da frente, eu vou somar 5 mais 3. Não é assim que a gente faz? Para frente você vai somando, para trás você vai diminuindo. Então, quando ele falar uma PA de 3 termos, ele não me dá os 3 termos, você vai ter que descobrir quais são os 3 termos. Então, um termo, eu não sei, x. Para mim descobrir o termo da frente, eu vou ter que somar ó, esse termo aí com a razão. A razão era quanto? 3. Quando eu for descobrir o de trás, eu vou ter que pegar esse número aqui e subtrair com a razão. Então, tem os 3 termos de uma PA, que já foi visto também. Ó. PA de 3 termos, x, x mais r, x menos r. Então, o primeiro passo nós temos aqui o seguinte, nós temos o 3 termos da PA, e vai ser em x, x mais r e x menos r. Então, esses 3 termos que formam os lados do triângulo retângulo. Então, se nós analisarmos aqui o triângulo retângulo, ó, você vai ter, ó, triângulo retângulo. Eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. Lembrando que no triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o maior lado. Mesmo conhecendo só por letras, dá para saber quem é o maior. O maior lado vai ser em x mais r. Você imagina lá, eu tenho um número x, aí ele está somando um outro, e lá está diminuindo, então esse é o maior lado. Então ele vai ser em a hipotenusa. E os catetos tanto faz a ordem você colocar. Eu posso botar x menos r, posso botar o x, enfim, não vai influenciar. Beleza? Ó. Quando eu for encontrar a área desse triângulo, a área é base vezes altura dividido por 2. Por que não influencia a ordem que eu coloco aqui? E a área é base vezes altura. A base e a altura são os 2 catetos. Sempre são 2 catetos no triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Pronto. Vou ter que encontrar essas 2 medidas. Agora vamos para as informações do problema. Primeiro ele me disse o perímetro, não é isso? Ó? Perímetro é igual a 6. E o perímetro é a soma de todos os lados. X menos R, x mais r, mais x, igual a 6. Então, somar os 3 lados e dá 6. Menos r mais r elimina. 3x igual a 6. Meu x vai dar quanto? 2. Pronto, já encontrei um valor de uma variável. Agora falta encontrar o r. A outra equação que eu posso montar é fazendo o teorema de Pitágoras. E diz o quadrado da hipotenusa, x mais r ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é isso? Ó? Só, papai, o valor do x eu já tenho, que é 2. Ó. Então, vamos substituir. 2 mais r ao quadrado, 2 menos r ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos utilizar aqui ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, 2 vezes 2, 4 vezes r, 4r, mais o quadrado do segundo, igual. O quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, né? Menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, 4r, mais o quadrado do segundo.
mais o quadrado de 2 é 4. Ó, veja bem, ó, esse mais 4 com esse menos 4, eu posso eliminar. Ele vai para lá, vai subtraindo. Esse r ao quadrado com esse r ao quadrado também posso eliminar. Ele vai para o outro lado, subtraindo também. Então, vai sobrar aqui, ó, 4r. Passa esse menos 4 lá, mais 4r, não é isso? Os r já foram. Quem sobrou e não tem r? Somente esse 4 aqui, ó. 4 mais 4, 8r, igual a 4. Meu r é 4 dividido por 8, né? Então, no caso, e meu r vai dar, simplificando, vai dar meio. A razão é meio. Então, pegando o triângulo, agora eu tenho as medidas do triângulo, e vai me interessar somente essas duas. Essa é x, vale quanto x? 2, e essa aqui vai ser x menos r, que é 2 menos meio. Fazendo MMC, vai dar 3 sobre 2, essa medida aqui, ó. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3 sobre 2, fazendo MMC. Vai dar 3 sobre 2. Pronto, já encontrei as duas medidas que nos interessam para encontrar a área desse triângulo. Então, a formazinha da área. Base vezes altura dividido por 2. Área. A base que nós temos aqui, quanto que é? 2, altura. 3 sobre 2 dividido por, posso cortar aqui, ó. A área vai dar 3 sobre 2. 3 sobre 2 vai dar 1,5. Se as medidas estão em metros, 6 centímetros é metros aí que está andando aí. Então, as medidas lá estão em metros, né? Então, vai ser 1,5 metros ao quadrado. Beleza, então tá aí, ó. Uma questão, ele contextualiza aí triângulo com sequências, progressões aritméticas. Beleza, gente? Vamos tentar fazer, agora nós temos aí do desenvolvendo a habilidade, principalmente essa primeira. Dá uma lida na primeira, tenta interpretá-la, tenta entender o que ele está passando de informação nessa primeira questão para a gente poder fazer, beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, tenta analisar essa questão 1 do desenvolvimento da habilidade. Então, veja bem, ó. Então, é uma questão que envolve figuras pontilhadas, né? E ele fala dessa tripla pitagórica, mas ele explica o que é essa tripla pitagórica. Então, veja o seguinte, ó. Segundo historiadores da matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilita a descoberta das triplas pitagóricas. Nós temos a primeira figura, segunda figura, terceira, quarta e quinta figura. Você observa que a primeira figura é obtida por 4 pontos. A segunda figura é obtida por 9. A terceira por 16. A quarta por 25 e a quinta por 36. Ou seja, são formados por quadrados de pontos iguais. Então, aqui tem 5 pontos, aqui também tem aliás, aqui tem 4 pontos e também tem 4 pontos. Tem 5 e também tem 5. Ou seja, todas elas são formadas por pontos de quadrados iguais. Observe que os números inteiros 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado representam, respectivamente, pelas segunda, terceira e quarta figuras. Ou seja, a segunda figura é 3 ao quadrado. A terceira figura é 4 ao quadrado. E a quarta figura é 5 ao quadrado. É o que ele está explicando. Ó. Então, ó, satisfazem ao teorema de Pitágoras. Justamente, porque 5 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, dessa forma, 3, 4 e 5, a terceira, 3, 4 e 5, que são formados pela figura 2, 3 e 4, é uma tripla pitagórica. Os quadrados representados pela quarta, 11ª e a n figura determinam outra tripla pitagórica. Qual é o valor de n? Os quadrados representados pela quarta figura, pela 11ª figura e pela n figura determinam outra tripla pitagórica. Sendo assim, o valor de n é. Então, vamos ver se vocês tentarem entender essa parte aí. Então, vamos aqui. Vamos lá. Veja o que ele está dizendo aqui, gente. Ele está me dizendo, que 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado formam uma tripla pitagórica. Porque 5 ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O teorema de Pitágoras. São iguais, beleza? Mas e se você observar o seguinte, eu tenho que informar para vocês. A primeira figura
o valor de pontos ela tem é um valor a mais da primeira. Se a primeira figura, então vai ser em 2 ao quadrado, são 4 pontos. A segunda figura, como se tivesse a segunda, então, depois do 2 é o 3. 3 ao quadrado, tem 9 pontos. A terceira figura, depois do 3 ao 4, e vai ter 4 ao quadrado, tem 16 pontos. E assim sucessivamente. A quarta figura, então, depois do 4 é o 5, então vai ser 5 ao quadrado, 25 pontos. A quinta figura, depois do 5 é o 6, 6 ao quadrado vai dar 36 pontos. E assim sucessivamente, ó. Então, o número da figura é um valor a mais do que ela ao quadrado, quantidade de pontos ela possui. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, a sexta figura, né? Se eu tiver a sexta figura, então vai dar 7 ao quadrado, vai dar 49 pontos, e vai formar a figura com 49 pontos. A sétima figura, então é 8 ao quadrado, vai dar 64 pontos, e vai formar aquela figura. Beleza? Mas só, e veja bem, para formar uma tripla pitagórica, como ele disse, tem que respeitar os critérios do teorema de Pitágoras. Então, a tripla pitagórica é apresentado em pela segunda figura, pela terceira figura e pela quarta figura, que são os valores 3, 4 e 5 ao quadrado. Ó. Agora ele quer saber da quarta figura, da 11ª figura e da n figura. Ele quer saber qual é o valor do n, certo? Ó. Então veja bem o seguinte, ó. Como é quarta figura, então aqui vai ter 4 mais 1, essa aqui, ó, quarta figura. Então vai ter 4 mais 1, vai dar quanto? 5 ao quadrado, 25 pontos. Como é a 11ª figura, então aqui vai ser 11 mais 1, 12, vai dar 12 ao quadrado, vai dar 144 pontos. Então a gente vai descobrir esse valor de n ao quadrado. Então sempre você observa, ó, o teorema de Pitágoras, o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados menores. Então, o maior lado é o n. Então, n ao quadrado vai dar quanto? 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, se tivesse n ao quadrado, vai dar quanto? 25 mais 144. N ao quadrado vai dar quanto? 169. Então, n ao quadrado é como se fosse 13 ao quadrado. Beleza? Ó? Então, nesse caso aqui, ó, essa na n figura vai dar como? Se eu tivesse aí, ó, 13 ao quadrado, certo? Só que, como é a figura, observe aí, ó, 4 ao quadrado, qual é a figura? A anterior da quarta, a terceira. 6 ao quadrado, qual é a figura? É a quinta. 5 ao quadrado, qual é a figura? É a quarta. Então, como eu tenho aqui 13 ao quadrado, então a figura, e o n vai ser quem? Vai ser a 12ª figura, ó, vai ser a anterior. E se eu tenho na 12ª figura, então eu vou ter 12 mais 1, 13, não é isso? Não, já tem a 12ª aqui já. Tá certo. 11ª figura, e aqui vai ser a 13 ao quadrado. Então, se é 13 ao quadrado, 169, então a figura vai ser anterior da 13, e vai ser quanto? Vai ser a 12. Então, o valor dessa figura aí vai ser a 12ª. E a alternativa, nós temos aí a letra B de bola. Beleza, gente? Então, não esqueça, ó, 4 ao quadrado, quarta figura, 5 ao quadrado. 11ª figura, 12 ao quadrado. Como eu descobri o valor de pontos, essa figura aqui, ela vai ter quantos pontos? 169 pontos. Descobri a quantidade de pontos que ela vai ter. Um quadrado formado por 169 pontos. Então, 69 pontos vai dar 13 ao quadrado. Então, a figura vai ser o número antes do 13, em 12. E se eu botar a figura número 12, 12 mais 1, 13 ao quadrado. Então, é uma lógicazinha meio até complexa para você fazer, viu? Tem que entender primeiro a tripla pitagórica, como ele descobriu a quantidade de pontos que tem cada figura dessa aí, é uma sequência. O número da figura, a mais 1, vai descobrir ao quadrado o valor da pontuação. Beleza, gente? Então, a letra B é a correta. Nessa segunda questão aí, ele já faz aí um triângulozinho, né? E nessa figura, nós vamos trabalhar semelhança de triângulos. Então, eu vou apagar essa parte aqui, para a gente poder fazer essa segunda. Ó, analise a segunda questão aí, gente. Então, a segunda questão aí, ele tem um triângulo. Aí nós temos o ângulo θ e o ângulo θ, dois ângulos iguais, ângulo θ, né? Aí nós temos esse segmento aqui, ele chamou de X, tem outro ângulo θ, temos aqui 2 metros, não é isso? E tá aí uma figura anchurada, está destacada aí,
Não é isso? Beleza. E aqui nós temos outra medida que vai dar quanto? 8 metros. Então, vamos analisar aí, ó. Então, ó, considere a imagem abaixo e representa o fundo de uma piscina em forma de um triângulo com a parte mais profunda destacada. Beleza? O valor de metros da medida X ele quer saber quanto é que vale essa medida X. E nós vamos ter que analisar nessa figura aqui, ó. Primeiro passo, nós temos esse triângulo maior. Já sabemos que esse triângulo maior, ele vai ser o que, gente? Vai ser isósceles, né? Porque se esse ângulo é igual a esse, dois ângulos iguais, lados opostos iguais. Então, o θ, o lado aqui é quanto? 8. E o ângulo é θ, o lado oposto também vai dar quanto? Vai dar 8. Não é isso? Então, ele vai ser isósceles. Nesse outro triângulo menor, nós temos aqui a medidazinha θ. Não é isso? Só ele me deu esse ângulo θ. Aí vai ser em o x e lá vai dar 2. Como se eu tivesse duas retas paralelas e uma transversal. Ó. São os complementares. Mas vamos dividir esses dois triângulos. Eu vou pegar o triângulozinho menor, tá? E o ângulo θ, aí vale x e vale quanto? 2 metros. E vou pegar o triângulo maior. Vou ter o ângulo θ, 8 metros. E também, aí descobrimos que vai dar quanto? 8 metros, o ângulo θ. Então, como eu tenho um ângulo semelhante, né, ó, então eu posso fazer a relação, a semelhança de triângulo, de lado, ângulo e lado. Então, nesse caso, você vai observar o seguinte, ó, qual é a semelhança? Ó, esse lado, vamos supor aqui, ó, esse lado 2 está de frente para o ângulo θ, está para o lado, está de frente para o ângulo θ. Quem está de frente para o ângulo θ? 8. Esse também, ó, 8, tanto faz um dos dois. 8. Assim como esse lado X, eu comecei daqui, eu vou terminar daqui, esse lado X está de frente para esse pontinho aqui, ó, esse ângulo, eu vou chamar de A. Esse também é o mesminho, ó, é o mesmo ângulo A, você pode ver. Esse ângulozinho aí, para o triângulo menor, é o mesmo triângulo maior. Então, é o mesmo para esse daqui, ó. Então, esse lado X está para o ângulo A, está para quem está para o ângulo A. E na medida I, ele não me deu essa medida, vamos supor que 12. Tá aqui, ó. Se colocar, vai dar 12 metros. Então, aqui está 12. Então, o lado X está para o lado, está para o lado 12. E faz agora cruzado, ó. 8x igual a 24. X vai dar 24 dividido por 8. X vai dar quanto? 3 metros. Então, vai ser a medida desse X aqui da piscina lá no fundozinho, ó. 3 metros. Beleza, gente? Então, semelhança de triângulo.
Vamos lá, gente, ó. Eu tinha pensado que tinha botado em pausa aqui, mas vamos dar continuidade aqui, ó. Eu estava desenhando. Eu queria que vocês analisassem essa questão número 3, beleza? Ó? Então, essa questão 3, vocês voltem lá e vamos tentar entender. Eu estava desenhando a figura, vamos tentar fazer essa figura. Vocês veem o tanto que é importante como a gente visualiza uma figura dentro de um plano. Então, tá aqui o seguinte, ó. Para decorar uma mesa de festa infantil, o chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Então, ele irá retirar uma galota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio Rzinho da secção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deverá dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Está dizendo mais aqui, ó, ele quer saber. Então, nesse caso aqui, ó, para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual a... Então, ele quer saber a calota do melão, ele quer saber qual é essa alturazinha, ele vai ter que cortar essa calota. A calota é como se você tivesse uma laranja, você descasca, você corta aquela boquinha para chupar, não é isso? Ó? Quando você corta aquela boquinha e tira aquela tampa, ela é um exemplo de uma calota esférica. Então, aqui, ó, ele me deu o raio, né? E foi o Rzinho. E o raio da calota, ó, essa parte aqui, ele está até riscado aí, é o Rzinho. Então, esse Rzinho aqui vale quanto? Vale 3, beleza? É a medida do Rzinho. 3 centímetros. Ele me disse que o diâmetro todinho, ó, o diâmetro todinho dessa calota vale quanto é o diâmetro todinho? O diâmetro vale 10 centímetros. Se o diâmetro vale 10 centímetros, do melão, o diâmetro do melão, quer dizer, o raio é metade. O raio vai dar quanto? 5 centímetros. Ou seja, a medida do raio, ó, todinha é 10. Daí para cá, eu já tenho uma medida valendo quantos centímetros aqui, gente? Valendo 5 centímetros. Ó. É a medida do raio. Veja bem, ele quer saber qual a medida dessa alturazinha aqui, ó. Você vai até se espantar por uma situação pela figura. Você pode observar que pela figura, na figura de vocês, essa parte aí, ela está maior do que essa daqui. Não está, ó? Mas eu sempre falo, nunca você se iluda pelo tamanho na figura, que às vezes ela te induz muito ao erro. Não vá pelo tamanho, ou você olhar seu na figura. Apesar de ser maior do que aqui, mas nós temos medidas até menores. Por exemplo, nas alternativas aqui, ó, nós temos a medida igual a 1, 4, não é isso? Ó? Então, essa aí você talvez até descartaria ela, mas não. Como I é menor do que I, e a medida já é 5, então pode ser uma medida menor. Mas vamos analisar aqui o seguinte, ó. Se eu, por exemplo, ó, I todinho vale quanto? Vale 5. E ó, vou traçar essa medida aqui para cá, ó. Essa medida daqui para cá é o raiozão do melão. Não é o raiozão do melão, ó. Aí o raiozinho vale 3, o raiozão vale 5, e eu vou descobrir essa medidazinha bem aqui, ó, x. Por esse aqui todinho é 5, eu descobri esse x, eu subtraio 5 menos x, vai dar essa altura que ele está querendo, ó. Então, se eu pegar apenas esse triângulo aqui de dentro, ó, é composto pelo Rzão e vale 5, o Rzinho e vale 3, eu vou descobrir essa medida x, já forma um ângulo 90 graus no ponto A. Estou usando o teorema de Pitágoras. Já vendo que esse é um triângulo pitagórico. 5, 3, então x vai ser quanto? Vai ser 4. Mas utilizando ó, o quadrado da hipotenusa, ou a soma do quadrado dos catetos. Então, meu x aqui vai dar 4 centímetros. Aí, veja bem, ó, esse Hzinho, se tudo aqui é 5 e essa medida bem é 4, é só pegar 5, que é o tamanho todinho do raio, menos essa parte de cima aqui, que vai dar quanto? 4. Então, o Hzinho vai dar quanto? 1 centímetro. Essa medida que ele está pedindo, ó. Você está vendo como essa questão ela é um pouco doida pela figura? Então, se você fosse analisar a figura, está incoerente. E esse lado aqui é 4, esse lado aqui é 1. E esse lado está maior do que esse aqui na figura. Por isso, nós não podemos deixar de precipitar pela figura. Beleza? Ó, você tem que fazer, normalmente, os cálculos para poder verificar se realmente é aquela medida. Certo, gente? Então, nossa aula vai ficar hoje por aqui. Na próxima aula, a gente continua nossos estudos, né? Essa parte de triângulo, lembrando, e você desconsidera a primeira questão do praticando da outra, porque foi a aula do primeiro ano que nós fizemos, eu aproveitei a aula do primeiro ano e eu fiz o praticando do primeiro ano, do livro do primeiro ano, viu, gente?
Um abraço a todos. Um dia estaremos juntos com fé em Deus. Um abraço. Tchau, gente.